Sejam bem-vindos ao podcast da House sobre saúde e negócios. E nessa produção de hoje, o primeiro episódio, nós vamos nos apresentar um pouco e apresentar um pouco do que é o podcast. Qual que vai ser a proposta desse podcast? Então, por favor, né? Primeiras damas, se apresente, meu amor. Então, meu nome é Carol, eu sou sócia da House Med, juntamente com o Vinícius, que é meu esposo. E já fui social media, já fui fotógrafa, videomaker, já fui bióloga, né? Por formação sou bióloga. Professora de inglês. Professora de inglês, é verdade, muito bom lembrar disso. Mas também, hoje sou empresária, né? Nessa parte de comunicação e marketing médico, juntamente com o Vinícius. E tem um propósito muito forte, muito aliado em transformar vidas. Isso não é clichê. Muitas coisas ultimamente têm acontecido na minha vida que me fizeram enxergar que a minha vida é muito além do marketing, é muito além do que eu posso fazer de forma profissional. Então, é isso que eu tenho vivido ultimamente e é isso a quem eu sou também. Muito bem, então, agora sou eu, né? Meu nome é Vinícius Queiroz. Eu sou formado em engenharia de pesca. Vamos começar logo com as curiosidades, né? Eu sou formado em engenharia de pesca, eu tenho mestrado em biodiversidade e conservação e hoje não atuo em nada disso. Nenhuma dessas áreas. E tá tudo bem, né? A House, ela nasceu justamente disso, né? De Deus nos direcionar para algumas coisas e o legal é isso, né? Hoje eu sou sócio junto com o Carol aqui na House, né? Eu atuo mais na área da produção, enquanto que Carol fica mais na criação, eu fico mais na parte da produção, né? Não só com a produção audiovisual, foto, vídeo. Eu gosto de dizer que uma das minhas funções é dar pitacos, né? Gosto de dar muitos pitacos. E hoje é isso, né? Estamos aqui com a House Med, que é a nossa agência de marketing e comunicação médica. Exato, né? Que é estritamente ligada, né, para a área da saúde. E hoje nós estamos iniciando com o nosso podcast, mais um ramo da House Med. Então, a House nasceu, dela gerou-se a House Med e a House Studio, que é a produtora. Então, se você precisa de produções, House produção Studio. Audiovisual, né? Vídeo. Isso. De eventos, assim, voltados para essa área da saúde também. Exato. E não só para a saúde, na verdade, né? A House Studio, ela atende todos os ramos. Então, apenas não atendemos casamentos e eventos. A gente realmente segmentou para que a gente pudesse ser mais assertivo com aquilo que a gente faz. Especializado, né? Especializado, que é uma das coisas mais importantes na área do marketing, da comunicação. Exato. E aproveitando que a gente está apresentando um pouco dos nossos serviços aqui, a gente recentemente lançou o House Club também, que é uma plataforma, entre aspas, né, um Instagram de assinatura de conteúdo. Então, por apenas R$ 49,90, pelo menos até a época que está rodando aqui esse podcast, esse valor para pessoas que querem aprender a criar conteúdo, né, por si mesmas e querem como se fosse maratonar conteúdos ali, né? Então, a gente tem um Instagram fechado para essa comunidade e, além disso, um outro braço... Mas ela também é nichada, isso, né? Segmentada para a área da saúde. Para outros nichos também, né? Médico, nutricionista, dentista. Se você quer dar start na sua trajetória de posicionamento, então o House Club ele vai atender perfeitamente, até que você possa evoluir para outros níveis de comunicação. Exato. E aí, por último, temos também o meu curso presencial, né, que eu dou aqui no escritório de 2 dias, que é também ensinando produção de conteúdo, mas é bem mais especializado, bem mais focado na pessoa. Então, a gente tem ali 3 pessoas no máximo, 4 pessoas, para ensiná-las a como produzir conteúdo, inclusive tirar foto, gravar vídeo, como editar essas 2 coisas em aplicativos gratuitos. Aquele básico para você começar mesmo, né? Isso, mas eu pegando na sua mão e a gente tem ali um mês no grupo, né? Para ficar trocando figurinhas ali, informações, então é muito bacana. Então, assim, a gente já foi meio que se apresentando, apresentando nossos serviços também. Mas é uma oportunidade, assim, muito incrível que a gente está pensando, né, nessa questão do podcast, porque a gente já é muito conectado à área do marketing e eu tenho ingressado nessa área da saúde, né? De conhecer mais sobre saúde, conhecer mais sobre o corpo. E gosto muito de estudar sobre saúde também porque a gente atende o público médico, né? Então, vai ser meio que uma conexão aí entre marketing, saúde, posicionamento e negócios, exatamente. Que é o que a gente vive hoje, né? Isso. Marketing, saúde, negócios, empreendedorismo. E trazer sempre convidados, né? E a gente vai até explicar um pouquinho da dinâmica de como vai funcionar aqui. Quando tiver uma convidada, eu é que vou ser a host,
E quando for um convidado, serei eu que irei conduzir como host. Isso, exatamente. E aí a gente vai ter intervalos aí de episódios de 15 em 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não, para que a gente possa também nos organizarmos, né? E fazermos com excelência aquilo que a gente está se propondo. Então, a gente vai ter aí muitos convidados especiais. Os próximos episódios que a gente já fez, inclusive, eles são de pessoas muito próximas a nós, que são clientes nossos, né? Isso, eu vou fazer abrir um parênteses, né? Carol falou os próximos episódios que a gente fez, porque nós estamos gravando o primeiro episódio, mas o primeiro episódio foi o terceiro gravado. Uma curiosidade aqui. Exato, por conta da agenda das pessoas, né? Então, a gente foi atrás dessas pessoas especiais, né? Vocês logo mais saberão. E agora nós estamos gravando o primeiro episódio. Então vamos lá, né? Vamos começar nosso primeiro episódio do podcast. Isso. E a primeira coisa que a gente queria compartilhar aqui com vocês é por que nós decidimos começar esse podcast. E já faz muito tempo, né? O podcast ele tá aí funcionando, né? Alguns acham até que já está passando o tempo, né, do podcast. Mas é uma forma de explanar um pouco mais, né? Quando a gente começou com a HouseMed, a gente entendeu como um propósito. A gente estava contribuindo também para a saúde das pessoas, né? Porque os médicos, os profissionais da saúde, eles curam através do tratamento, da sua expertise. E Mas também através da informação. Exato, mas aí é onde a gente entra, né? Eles são especialistas nessas áreas, mas a gente pensou, poxa, mas nós somos especialistas no posicionamento, nós podemos ajudar essa mensagem, né? E o interessante também é que tem aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, é onde a gente entra, né? Porque a gente chega com essa informação, ajudando eles a transmitir a informação da melhor forma, né? Da melhor forma possível, porque tem muita gente que não sabe como é que faz, né? E a gente... Trabalhando dessa forma, nós conseguimos fazer uma prevenção também, né? Cuidar da saúde, a conscientização, conteúdo bem passado, porque não basta você saber, você precisa também comunicar. Exato. E a gente tem essa assessoria, né? De quando a gente vai gravar com os profissionais, com os médicos que a gente atende, de mostrar para ele, olha, não fala só com conhecimento técnico, fala do jeito que a pessoa vai entender. E na rede social é um ambiente muito limitado em questão de tempo, né? A gente sabe disso. E o podcast foi justamente para suprir, sanar essa necessidade. Exato. De a gente ter um espaço mais amplo, né? Mais tempo para comunicar isso. Exato. As redes sociais, elas são realmente muito instantâneas, né? A gente vê aquele assunto, chamou a atenção, deixa eu ver aqui se isso se enquadra. Eita, isso que essa pessoa está falando é algo que eu estou vivendo, algo que alguém da minha família está vivendo, esse problema de saúde e tal, esses sintomas. Exato. Mas lá é muito rápido, um conteúdo muito rápido. E a proposta dele é essa mesmo, é chamar a atenção para conversar com o médico. Mas o podcast não, o podcast é inclusive para quem quer esse conteúdo, as pessoas pesquisam por isso. Então, é um momento de aprofundar. Um chama a atenção, o outro aprofunda. Então, são propostas diferentes e isso que a gente também explica para as pessoas, porque às vezes até tem esse caso, né? Vou gravar um vídeo no Instagram, aí começa lá a dar 15 minutos, 20 minutos de vídeo. Não, as pessoas não vão assistir. Né? Mas aí é onde entra o podcast, um canal no YouTube. As pessoas precisam saber onde é que vai funcionar cada plataforma. Exato. E aí, dentro disso também, a gente queria falar o que é o diferencial desse espaço. O que é que torna esse espaço, essa comunicação aqui diferenciada? Já vou contribuir aqui com a minha resposta, que eu acho que, assim, a gente tem muitos podcasts hoje em dia, tem muitos comunicadores, mas a gente vê que no interior, em cidades do interior, na nossa cidade também já tem, mas a gente queria trazer uma abordagem diferente, uma abordagem nossa, né? Que é só nós. Tem gente que, inclusive, nos acompanha e nos acha muito bonitinhos, fofinhos, né? Como casal. Mas, assim, a gente queria trazer esse lado também de empreendedores, né? De jovens empreendedores e que também tem uma forte conexão ali com o reino de Deus. Né? A gente tem essas questões. Então, são muitas questões, né, que a gente é propósito mesmo, né? A House, ela nasceu com esse propósito. Nós somos 2 jovens empreendedores e a gente tem pessoas que nós cuidamos também, que trabalham com a gente e que são jovens. Então, nós temos algo a contribuir. Nós sabemos que nós não contribuímos. Tem gigantes e tal, mas aquilo que a gente pode contribuir, a gente
se propõe, quem a né? gente conseguir atingir vai ser uma satisfação para a gente. Isso, né? então até uma proposta da House é as pessoas que trabalham com a gente serem meio que mais jovens que a gente, para que a gente possa também ajudar. Porque, como eu falei no começo, eu tenho essa formação, passei na universidade aí 8, quase 9 anos e não exerço aquilo que eu passei na universidade. Então, se eu puder fazer com que pessoas se identifiquem, se encontrem com aquilo que elas fazem, como tem gente que inclusive deixou uma faculdade, aí voltou para a Serra, né? E hoje se encontra nisso que ele está fazendo aqui com a gente. Então, se a gente puder auxiliar também nisso, isso aqui é excelente, né? A proposta da House é essa. E só pegando isso adentro que o Carol falou do podcast, por mais que nós temos zilhões de podcasts por aí, mas realmente aqui na nossa cidade, na região, tem poucos, talvez não com essa estrutura, que é um dos motivos também da gente ter feito, porque a gente já tinha muita coisa aqui, já temos muitos equipamentos, então por que não contribuir? E o legal é isso, porque às vezes você vê uma informação excelente de um doutor e diz, poxa, eu quero me consultar com esse doutor, mas é um cara lá do sul, sudeste do Brasil, e aí a gente trazendo os conteúdos dessa forma, as pessoas vão se identificar, que legal, eu preciso conversar com esse doutor, e ele é daqui. Exato, né? é daqui do interior, né? Que é uma dificuldade que as pessoas têm, que é realmente... Quando eu comecei a ouvir mais podcasts, inclusive sobre saúde, né? Pesquisar muito sobre saúde, eu comecei a notar que tem muitos bons profissionais lá realmente no sul, sudeste, e que a gente não tem como ter essa conexão com eles, né? Assim, de forma muito imediata para ser a consulta. Temos muitos aqui. E temos muitos aqui que têm conhecimento tanto quanto o pessoal do sul e sudeste. E isso me dava um aperto no coração, porque eu pensava, meu Deus, essa informação talvez nunca chegue para essas pessoas que tanto necessitam, de uma forma acessível, de uma forma clara, de uma forma objetiva. E também foi por causa disso que a gente pensou em vamos criar um podcast. Vamos trazer esses assuntos que as pessoas já falam lá fora e que podem ser relevantes para as pessoas aqui da nossa cidade. E, claro, a gente sabe que não vai atingir só da nossa cidade, vai atingir, enfim, do Brasil todo, do mundo todo. A gente crê assim. E aí agora vamos explicar um pouquinho melhor de como vai funcionar esses episódios, esse podcast, né? O formato, ele é de entrevista, né? Como a gente está fazendo aqui, meio que não é entrevista, mas é de bate-papo, na verdade, né? Entrevista é muito formal, é muito jornalístico. Isso é um podcast, um bate-papo. Às vezes a gente até tem a pauta aqui, vamos acompanhando a pauta, mas vai entrando em assuntos que vão chamando a atenção e que a gente, poxa, isso aqui a gente poderia conversar, né? Podia entrar em assuntos e às vezes até de uma forma bem casual, bem pessoal, né? Eu acho que é essa a proposta do podcast. Isso, e os temas são realmente voltados para a saúde, empreendedorismo e também para trazer convidados que sejam uma referência, né, em algum desses dois aspectos também. A média de duração vai ser mais ou menos 1 hora ali no máximo. Porque 45 minutos, 1 hora. Isso. E os nossos convidados, quem serão? Bem, os nossos convidados serão principalmente as pessoas que a gente tem esse acesso, né? Os nossos clientes são as estrelas disso aqui, mas naturalmente, com o passar do tempo, vão chegando outras pessoas. Nós queremos também ver as sugestões de vocês para que nomes possam ser chamados, né? E a gente vai melhorando. Estamos aqui no início, então o nosso ponto de partida justamente são os nossos clientes, que são pessoas que têm a agregar muito, né? Muito conhecimento, muito conteúdo, e esse bate-papo assim dessa forma leve vai ser muito legal para a gente aqui, né? Para a região. Isso. E a gente vai fazer essas publicações desses vídeos, né? De forma quinzenal, né? Semana sim, semana não, como eu já havia falado, mas só para reforçar. Isso no YouTube, certo? Isso. E vamos fazer cortes também desse vídeo para o Instagram. Tanto para o Instagram, shorts também no YouTube. E a gente espera que dê bons frutos, né? A gente não entra em alguma coisa pensando, vai dar errado. Mas é realmente, de fato, para compartilhar conhecimento, né? E esse impulso da gente compartilhar conhecimento vai além dos nossos desafios, né? A gente tem os desafios da vida, do cotidiano, de quem empreende, mas o nosso desejo de transformar realidades é maior do que os desafios, né? E é por isso que a gente iniciou esse podcast, que a gente quer trazer essa informação para o público.
Então, acho que é isso, né? Esse primeiro episódio é justamente a apresentação. Né? E depois nós podemos trazer alguns outros assuntos nossos, né? Sim. Porque além tem muita coisa para conversar, né? Nós somos empreendedores que empreendem juntos, ou seja, a gente passa literalmente o dia todo junto, é no trabalho, é em casa, é na igreja, que é outra coisa que a gente também pode conversar, né? Nós fomos líder de jovens durante 10 anos, então a gente namorou, noivou, casou, trabalhamos juntos, então nós temos muitos assuntos. E hoje você como líder de mídia, né, da nossa igreja. Hoje eu sou líder de mídia da igreja, então a gente também tem esses assuntos que a gente pode falar sobre relacionamento e trabalho, sobre relacionamento início, meio e casamento, né? Temos muitas coisas que a gente pode também agregar de forma pessoal, profissional, espiritual. Acho que a gente consegue isso com a direção do Senhor, claro. E já fica a sugestão aí de temas, né, que a gente pode trazer em relação a isso, né? Da gente em si, sem ser um convidado de fora, né? Se vocês tiverem algumas sugestões, manda pra gente aqui. Então é isso, gente. Para encerrar, convidamos vocês para seguirem aqui o nosso canal, se inscreva, né, e compartilhe, porque assim, como é um projeto novo, sempre tem muitos desafios em relação à entrega do material de conteúdo. Então, pedimos que vocês interajam, né, com a gente aqui no podcast e também no nosso Instagram, HauzMed, RAOZMed, tudo junto, para que a gente possa continuar compartilhando, né, essas informações e também compartilhe com seus amigos da área da saúde, porque como é algo voltado para profissionais também da área da saúde, vai ser muito interessante ter essa pessoa aqui com a gente. É isso, pessoal. Muito obrigado, né, por assistir esse primeiro episódio. E é isso. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchauzinho.